Bom, meus amigos, nesse episódio dos Changeman, o monstro que foi chamado por Bazoo, ali na Estrela Gosma, no caso para ele conquistar a Terra, foi o monstro... é o monstro Demus. Sempre que o Bazoo fala assim, Demus, você conquistou a estrela tal, você é o melhor monstro que temos aqui na Estrela Gosma, enfim. Sempre que o Sr. Bazoo, ele emite uma energia sobre Demus, o Demus ali, ele pode ser enfurecido, mas também ele se transforma. Ali ele tem uma aparência, quando ele chega ali, ele tem uma aparência de monstro. Mas a partir do momento que Bazoo interfere com a sua energia ali, o Demus, ele ganha uma forma humana. Aí ele fica semelhante a um homem. Enfim, o monstro tem poder, digamos assim, de se disfarçar. Ele diz assim, ó, olha, tem uma hora que o Shiluko fala pra ele, Demus, agora podemos fazer nossos planos, enfim, ele diz assim, não é preciso. O Sr. Bazoo me chamou aqui porque vocês não conseguem derrotar os Changeman, enfim, e eu vou conseguir. Tá, essa é a missão dele. Então tá. Acontece ali alguns ataques dos soldados Hitler em restaurantes, em outras localidades, em algumas localidades ali. E óbvio, com o aparecimento dos soldados Hitler ali, todos ficam amedrontados, os humanos ali ficam amedrontados, enfim. E o que os soldados Hitler fizeram ali? Eles sequestraram crianças. Tá, aí os Changeman vão averiguar onde estão ali os soldados Hitler, eles chegam com as suas motos, enfim. E aí começam a lutar, usam a Change Espada ali e todos lutam contra os soldados Hitler. Vão lutando contra os soldados, enfim. E aí tem uma hora ali que fica só o Change Dragon em cena. E o Change Dragon lutando com a sua Change Espada, ele derrota os soldados Hitler. E tem uma hora que os soldados Hitler desaparecem. Só que também os companheiros dele já não estão mais ali. E aí fica assim, onde os companheiros deles foram, como foram tirados ali, enfim. Mas aí é imaginação nossa no episódio, explorar isso. Mas enfim, o fato é que os companheiros dele não estão ali. Ele fica sozinho. E aí aparece o monstro Demus. E aí ele diz, quem é você? Eu sou o Change Dragon, enfim. E o Demus ele sobe, ele voa e sobe lá pra cima de um prédio. E o Dragon vai atrás dele. E aí ele diz, no que ele se apresenta, ele diz, olha, Change Dragon, essa vai ser seu último dia, ou enfim, será o seu fim. E aí a chegada dos Changeman, quando os Changeman vieram de encontro ali investigar, averiguar a situação dos soldados Hitler, isso já era um plano da Shima. E aí a Shima, eles vieram como eu queria, enfim. E aí tem uma hora que o Demus está ali e a Shima também aparece e diz, o que vocês fizeram com as crianças, enfim. E a Shima vem com as crianças. E o Change Dragon ali, ele já tinha disparado com a Change Arma contra o monstro Demus. E aí quando a Shima aparece com as crianças, ela diz assim, Dragon, se você quer que as crianças vivam, me dê a sua arma. E o Dragon coloca a sua arma no chão, e no que ele coloca a arma no chão, óbvio, a Shima vai ali e ela chuta para tirar do alcance dele, enfim. E aí, no que ele entregou a arma, depois ele é atacado por umas... não é garras, mas sei lá se dá para usar o termo entranhas. Por umas partes ali do Demus, enfim, daí o Demus diz, Dragon, a sua fraqueza é essa bondade, enfim. Dragon, sua fraqueza é esta sua bondade. Enfim, e aí de uma certa forma, ele tem
por assim podemos dizer, uma vitória parcial sobre o Change Dragon. Parcial. E aí, no que ele tá ali atacando como monstro, depois o Bazoo aparece, manifesta aquela energia e diz: Demos, utilize-o para descobrir onde é a base secreta. Enfim, o plano de Bazoo é descobrir onde é a base secreta dos Changeman. Lembra que nós já tivemos isso no Cybercop ali. Enfim, tentar descobrir onde fica a base ali. Tá. Aí nisso, depois dessa vitória parcial, com a energia do Sr. Bazoo, o Demos tomou aquela aparência humana. Tá. Na outra cena ali aparece o Tsurugi sendo cuidado num local ali, e ele acorda. E aí ele vê essa pessoa ali cuidando dele, e ele diz assim: você me socorreu, enfim. E daí ele se apresenta: eu sou o Tarô, enfim. E no que o Tsurugi está se levantando da cama ali, e ele vai meio que cumprimentar o homem ali, no que ele toca na mão do Tarô, que o Tarô na verdade é o Demos em forma humana, com aquela interferência de Bazoo. No que ele toca na mão do Demos ali, ele sente uma energia. Ele sente essa energia, enfim. Tá. Depois, ele diz: não, eu tenho que ir, enfim. E tem uma hora que ele tá indo de carro com o Tarô ali, e eles são atacados pelos soldados Hitler. E aí o Tsurugi começa a lutar, e aí ele diz assim: eu tenho que defender a Terra, e ele enfrenta todos os soldados, enfim. Claro que isso aí é uma encenação de Bazoo. E aí o Tarô tá vendo, que é o Demos, tá vendo ele lutando contra aquilo para defender a Terra, enfim. Daí ele fica impressionado. E tem uma hora que ele intervém e ele salva o Tsurugi. E aí no que ele salva o Tsurugi ali, tem um novo contato ali com a mão do Demo, do Tarô, e o Tsurugi sente a energia novamente. E aí ele fica surpreso, tá? Tem uma hora ali depois, lá no... E no que o Tarô tá salvando o Tsurugi ali, carregando, digamos assim, o Tsurugi, houve novamente esse toque com a mão dele, o Tsurugi percebeu a energia, e depois chegam os demais companheiros do Tsurugi, claro, sem estarem transformados ali, enfim, tá. Aí depois eles vão de encontro ao local onde o Tarô salvou o Tsurugi, onde o Tsurugi acordou, e eles estão falando com o Tarô, enfim. E aí o Tsurugi fala assim pra ele: Tarô, você é... Claro, meus amigos, isso aqui é uma fantasia, tá legal? Nós estamos falando na base do episódio. Ele diz: você é um ser... Ali ele usa os termos ali... se você é um ser... usar o termo assim, um ser que não é terreno. Tá além das capacidades humanas. E aí tem o Tsurugi fala assim: então você tem a força terrena. E diz: força terrena? Eu tenho a força Atlanta. Tá. E aí fica assim: que força Atlanta é essa? Força Atlanta, daí ele diz: claro, isso aqui é uma ficção. Ele diz: olha, a minha civilização muito antigamente veio aqui à Terra, enfim, mas eles foram eliminados e assim por diante, enfim. Todos os monstros, assim, o Demos, como os monstros que nós vimos até aqui, eles foram subjugados por Bazoo e eles trabalham para Bazoo agora, não por vontade própria, mas porque foram vencidos por Bazoo, enfim. Então o próprio Diluc. Tá. E aí tem uma hora que claro, o Tarô tá o Demos tá no formato de Tarô, formato humano, e tem uma hora que o Bazoo, ele chega assim: vamos, Demos, lute.
manifesta a sua energia, e no que manifesta a sua energia, o tarô toma a forma de Demos daquele monstro, enfim. E aí os demais companheiros, os companheiros de Tsurugi, eles se transformam ali e vão lutar com o monstro. O Tsurugi ele não se transforma. Tem um momento, ali também há uma batalha ali com os soldados Hitler, e eles lutam, enfim. Usam ali as tinhas de espada, as suas armas, enfim. E aí o Tsurugi ele não se transforma. E tem uma hora que o Tsurugi ele vai de encontro ao Demos e ele diz Tarô, Tarô, porque ele sabe que aquele monstro, na verdade tem o Demos ali, o Tarô ali dentro, que é o humano, digamos, preso naquele corpo de monstro, enfim, ou transfigurado naquele corpo de monstro. E ele tenta proteger o monstro, mas aí o monstro é enfurecido mais uma vez pela ira de Bazooka e ele ataca o Tsurugi. E aí os demais companheiros do Tsurugi tentam lutar com o monstro e não tem forças. E eles dizem assim, Tsurugi, transforme-se em Change Dragon, porque se você não se transformar, nós não teremos força, enfim. E ele tá meio resistente, porque, pô, ele vai fazer... ele vai lutar contra alguém que, teoricamente, ainda que seja uma ensinação, ele não vai perceber isso. Mas, teoricamente, ele foi quem o salvou. Quando o Tsurugi queria levá-lo para a base secreta ali, quando ele está se despedindo, ele diz assim, então ele está insistindo para os seus amigos assim, ó, olha, nós temos que levá-lo para a base secreta, nós temos que levá-lo porque eu senti a força terrena na sua mão, enfim. E aí os companheiros do Tsurugi... Dei a mão de Tarô. Senti uma energia estranha. Por isso, eu preciso levá-lo para a base. Não pode. Ele pode. Eles pensam assim, força terrena, isso aí não tem como, porque os selecionados já foram eles. E aí a Mai e a Sayaka dizem assim, não, ele ter te salvado é uma coisa, mas nós não podemos levá-lo para a base secreta. O Tsurugi já, ele tem a fraqueza dele, lembra que o monstro disse, a sua bondade, enfim, ele quer levá-lo, enfim, mas ele não consegue. Não o leva. E antes disso lá, o Change Dragon relatou isso para o Sargento Ibuki, e o Sargento Ibuki disse assim, não, se esse homem de fato tem uma energia, essa energia terrena, essa força terrena, corresponde, faz com que manifeste, então o Tsurugi se transforma em Change Dragon, e vai haver uma correspondência aí, e ele se transforma em Change Dragon, e abre ali um portal que dá uma visão pro Ibuki ali, e o Sargento Ibuki diz assim, essa visão, o Tsurugi pergunta qual a interpretação disso, e ele fala, uma civilização assim, assim, assado, que é a civilização Atlanta, que ele fala aqui. Tá, mas aí após esse momento aí que eles estão lutando contra o monstro ali, o Tsurugi não quer se transformar, mas aí eles dizem, se nós nos transformarmos não teremos força. E aí tá, nesse momento o Tsurugi se transforma em Change Dragon, e aí óbvio, eles ganham força para lutar ali contra os soldados Hitler, enfim. E tem uma hora que o próprio Tsurugi enfrenta o Demos ali e ele usa a sua Change Espada. E aí tem uma hora que o monstro eu vou usar o termo assim, desnorteado. E no que ele é desnorteado, eles vão utilizar a Power Bazooka. E aí tá na mira, enfim, disparam a Power Bazooka contra o monstro. Aí vai ter aquela mecânica, o Gyodai vai vir, vai transformar o monstro, ele num monstro gigante. Aí tá, vem o Change Robô, o monstro Demos mostra alguma resistência, enfim, tem os seus ataques ali, mas aí tem uma hora que o Change Robô vai correndo e golpeia com a espada, e depois o Super Thunderbolt, ele finaliza com a espada relâmpago. E aí o monstro Demos, ele é destruído. E assim os Changeman vencem mais uma. E ficou ali, o Tarô ele tinha no seu peito aqui, o amuleto da estrela Atlanta ali, que é um sol. E aquele amuleto ele ficou ali, pendurado em algum local, depois que o Tsurugi pega. E aí ele diz, olha, aí é o relato como se fosse
o Deimos falando, tava falando, olha, meus amigos, a minha estrela foi destruída por Bazu e por causa disso eu tive que me unir a ele. No caso, tu virou um servo de Bazu, um escravo de Bazu e lutar contra a Terra. Mas ele ficou impressionado naquela primeira vez quando o Tsurushi disse, eu lutarei para proteger a Terra. Ele disse, ó, Tsurushi luta para defendê-lo, enfim, nós fomos derrotados por Bazu. E ele disse, ó, lutem para defender a Terra, enfim. Depois eles mandam aquele amuleto lá pra... enfim, pra outra estrela, enfim, é enviado. Mas, assim, os Changeman resolvem mais um problema. O monstro tinha capacidade de se disfarçar, claro, com a interferência de Bazu. Mas, enfim, o legado que a civilização dele nessa ficção não conseguiu, cabe aos Changeman defender a Terra.